Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vinda. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto, são 8 horas da manhã e hoje a gente vai continuar falando sobre a lição número 6. É pouco, mas é o que vai transbordar. A gente já falou sobre isso, sobre esse assunto ontem, na live de ontem. A gente continua no mesmo versículo para você ver que a gente está 3 dias no mesmo versículo. O que eu quero te dizer com isso? A palavra se renova de verdade. E hoje eu vou trazer uma nova perspectiva que, inclusive, a gente vai falar de um assunto que eu amo falar, que é propósito de vida. Não vai dar para falar tudo sobre propósito de vida, mas a gente vai adentrar nesse assunto. Eu tenho certeza que a sua mente vai, assim, explodir, literalmente, de coisas que, ao meu ver, quando eu também estudei sobre isso, eu falei assim, gente, não é possível. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Então pega a sua Bíblia, vamos para 2 Reis 4, versículo 2, que fala assim. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno. A palavra que eu vou segurar hoje é pequeno de azeite. Não tenho nada, senão um vaso pequeno de azeite, respondeu a mulher. A tradução que eu vou usar hoje vai ser a NTLH, que é essa que eu tô lendo, e eu vou usar também a ARC, Almeida Revista e Corrigida, quando eu for falar de propósito de vida. Então vamos lá. Outra lição muito importante que a gente precisa aprender é que Deus não fez ninguém à toa. Isso a gente já falou. Não existe uma pessoa sem dom, inútil, nada. Essa inutilidade, a gente se torna no meio do caminho. Porque assim, quando Deus te criou, e eu já falei isso nas lições anteriores, Ele cria você dentro de um propósito. Olha, eu até falei sobre isso, né? Em uma das lições, se você não assistiu, volta lá no feed após acabar essa live que você vai pegar o assunto. Não existe isso de falar assim, ó, a pessoa nasceu, aí Deus tá lá, né, na glória dele, olhando para aquela criança e fala, o que eu vou fazer com essa criança agora? Isso é o que as pessoas tentam de fazer, mas não é assim que funciona. O que funciona o que acontece muito antes de você ser concebida, ele já sabia o que ele faria com você. A gente tá falando de Deus, e Deus é o quê? Onisciente, tudo sabe, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, tudo pode. Então, antes de você vir ao mundo, ele já tinha algo planejado para você. Jeremias 1, se não me engano, 1:8 fala, antes que você existisse, eu já sabia o que eu queria fazer e já tinha te entregado as nações. Ele já tinha preparado tudo. Então, é como se ele falasse assim, o que eu vou fazer? Eu preciso, vou dar o exemplo novamente, do dia 20 de agosto, às 8h03, que alguém esteja na live falando sobre propósito de vida. Quem vai ser essa Graziela? 1986, 7 de setembro, ela nasce. E aí ele vai preparar um caminho para que hoje eu estivesse aqui. Quando eu chegar em propósito de vida, a gente vai fechar essas caixinhas que eu tô deixando abertas, tá? Tem algumas coisas que falam assim, poxa, galera, mas como assim? Quando a gente chegar em propósito de vida, eu vou te explicar tudo isso, pra gente não ficar redundante. E aí ele vai, e eu nasço. Eu nasço existe? Eu nasci, pronto, eu nasci. E aí há um percurso a percorrer para chegar hoje, ponto. Então você não veio à toa. Eu tenho graça, hoje eu entendo isso, eu tenho habilidades que hoje eu sei que eu tenho, mas que há muito tempo atrás eu nem imaginava que eu tinha. Mas estavam ali. Não foram habilidades que eu fui no mercado e comprei. Não foram habilidades que as pessoas têm o costume de achar que aquela história que a gente fala assim, Deus não chama capacitados, ele capacita escolhidos. Ok, mas tem um detalhe. Deus não chama desocupado que não quer aprender. O dom já está em você. Paulo fala para um dos seus aprendizes, um dos seus discípulos, ele fala assim, aviva o dom que é em ti, já está dentro de você. E a gente já falou sobre isso. Salomão pediu sabedoria, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que ele já possuía sabedoria. Pouquinho. Era pequeno azeite que ele tinha. Aí Deus vai e multiplica. O dom que você precisa encontrar, que você fica nesse desespero, já está dentro de você. Ponto. Você só precisa encontrá-lo e avivá-lo. Mas está com você. Volta para o texto, senão a gente vai entrar em um monte de assunto. A gente se torna inútil no meio do caminho quando a gente para de utilizar aquilo que Deus já nos deu e fica tentando achar coisas que não existem. Isso se torna inútil. Agora, vamos seguir aqui.
Eu ouço muita gente falar assim, ai Grazi, eu não tenho dom nenhum, mas faz comida como ninguém. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe tratar uma pessoa bem como ninguém. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe ficar na recepção da igreja e abrir um sorriso que faz a gente se sentir bem quando chega na igreja como ninguém. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe liderar como ninguém. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe tocar como ninguém. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe ouvir, sabe consolar, sabe conversar, sabe cuidar, sabe tratar, sabe oferecer algo para as pessoas. Gente, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Agora, não trate como qualquer coisa aquilo que Deus te deu, porque é muito complicado. Lembra quando a gente falou da parábola dos talentos? Deus te entregou alguma coisa. Você vê que a todos os servos ele entregou. Ele não falou assim, escolheu 10 servos, mas eu só vou entregar talento para 3. Não, ele entregou para todos. Todos receberam, na proporção que podiam carregar. Aquele que recebeu 1, escondeu, não quis. E isso me mostra aquilo que você recebe é um dom seu, mas que simplesmente você quer ignorar. Ah, isso não serve para nada. É como foi a viúva falou, eu não tenho nada. Depois ela se lembra, a não ser um pequeno jarro de azeite. Nem você dá valor àquilo que você tem. Essa é a verdade. Mas você tem, tá com você, então a gente vai ter que usar. Vamos seguir. Se por acaso você ainda não reconhece o seu dom, você fala, ai Grazi, não tenho ideia do que seria. Deixa eu te fazer uma pergunta, que agora pode ser que não tenha muito sentido, mas daqui a pouco vai ter. O que você faria até de graça? O que é que te dá tanto prazer que você fala assim, olha, eu até faço sem ganhar nada por isso? Tem gente que fala assim, olha, eu costuro, eu ajudo as pessoas porque aquilo me faz bem. Vou te falar por mim. Eu gosto de ensinar pessoas as coisas que eu encontro na Bíblia. Isso me faz bem. Já te falei, Instagram não paga nada para você estar aqui. Para 12 mil seguidores, não paga nada não. Inclusive, se você puder, encaminha essa live para mais 10 pessoas aí. 10 amigos seus, vai lá. Vai que mais alguém me segue, me ajuda. Me ajuda a quê, Grazi? Me ajuda a compartilhar a mensagem que me faz bem, compartilhar. Pode ser? Vamos lá. Mas não se prenda à questão de encontrar. Eu vou te explicar o porquê. Vamos falar um pouquinho de propósito de vida? Não se prender nessa questão de você achar, eu tenho que achar alguma coisa. Eu acho engraçado que as pessoas, elas vivem em busca de um propósito. Não, eu preciso encontrar meu propósito de vida. Eu preciso encontrar para que eu vim na Terra. Aí você passa a vida inteira e não encontra nada. Aí se sente um inútil. E sabe o que acontece? Quer se matar. Não vê um propósito. Mas tu não vai encontrar, filho. Sabe por que tu não vai encontrar? Abre a tua Bíblia comigo. Vamos lá. Vamos para 1 Samuel. Eu vou falar do propósito de vida de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Começa assim, tá? Básico. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Dentre os filhos de Jessé eu escolhi um rei. Deus está falando isso. Ponto. Quem é o filho? Você já sabe essa história. Eu acho engraçado que a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse naquele tempo passado. Só que nessa época não tinha Bíblia. Então eles não sabiam o que iria acontecer. A gente já sabe. A história é que ele vai ungir a Davi, vai passar por todos os irmãos. Mas olha o que eu queria grifar com você. O próprio Deus fala que já tinha escolhido um rei que seria Davi. As únicas pessoas que sabem disso é Deus e Samuel. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus falou para Davi que ele seria rei, porque Deus não fala que ele seria rei. Quando Deus te chama para alguma coisa, ele não fala de fato o que você vai ser. Ele te chama e ele fala, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas ele não fala o que é de fato que você vai ser. Ah, você vai ser uma pessoa que vai ser um levita da casa do Senhor. Você vai gravar um CD. Não, você vai pregar em muitos lugares. Não, você vai ser um professor. Mas ele não fala
em que nível que você vai ser. Ele não fala até onde ele vai te levar. Por quê? Porque ele ia estragar a gente se ele falasse. Porque a gente não conseguiria chegar onde ele falou. Você sabe por quê? Porque a gente se sabota. A quantidade de gente que eu vejo falando assim, comentei até um pouquinho sobre esse assunto ontem. Ah, Deus falou que eu vou ser um grande pregador. Aí, por causa disso, não estudo. Não quero saber de nada. Essa era eu. Sem brincadeira. Deus nunca falou que eu ia ser uma grande pregadora. Mas falou assim, eu vou te usar na palavra. E eu fazia o quê? Lia a Bíblia? Queria cantar. Olha como é incoerente aquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente acha, sério, a gente acha que Deus vai se enquadrar naquilo que a gente quer. E não é assim que funciona. É você que tem que se enquadrar naquilo que ele quer. E eu achava linda e bela e maravilhosa que ele, se ele falou que ele vai me usar na palavra, ele vai me usar. E nas coisas não funciona assim. Ou você entra no plano dele, ou não vai dar certo. E aí eu ia lá e por muitas vezes falava assim, não, se ele falou que vai me usar na palavra, ele vai me ensinar a palavra. Ou, não é assim que funciona não, filho. Ou você, Deus falou que vai te usar na palavra, então começa a estudar. Mas você quer estudar? Não, você acha que Deus tem que fazer por você e não vai fazer. E aí nada acontece na tua vida, você acha que está tudo amarrado, porque o que você tem que fazer, é você que tem que fazer, não é ele que tem que fazer. Ele vai fazer tudo aquilo que foi impossível, mas o que é possível é para você fazer. E aí, por muitos e muitos anos eu continuei na mesma coisa, achando que se Deus falou que vai fazer, é ele que tem que fazer. Só que vamos aprender uma coisa aqui? Deus pode fazer até quando eu tiver 99 anos. Sem brincadeira. E um dia ele me usar muito na palavra. E no outro dia eu morrer. Sabe por quê? Porque ele vai cumprir a promessa dele, custe o que custar. Porém, o tempo que eu vou viver a promessa depende de mim e não depende dele. Por que depende de mim? Quanto antes eu entrar na posição, mais rápido eu começo a viver a promessa. Do momento que eu aceitei, já que Deus vai me usar na palavra, e entendi que o conhecimento liberta, em que sentido? Se Deus falou que vai me usar na palavra, eu preciso começar a abrir a palavra. Do momento que eu comecei a estudar a palavra, a minha vida mudou assim. Porque eu entrei na posição que ele queria que eu entrasse, só que por falta de conhecimento eu não entrava. Eu achava que era ele que tinha que fazer as coisas acontecerem na minha vida, quando na verdade é 50-50. Os meus 50 eu preciso fazer. E não é 49,5, é 50. Porque se você ficar no 49,5, enquanto você não fizer o 0,5 que te cabe fazer, ele não vai fazer. Deus falou que eu vou ser cantor, então eu tenho que estudar música. Não, meu filho, se você vai ser um cantor evangélico, você tem que estudar a Bíblia também. Porque não adianta nada você estar lá cantando se você não tiver unção. E unção não vem só de aprender a cantar. Você tem que ter Bíblia, tem que ter comunhão, tem que ter oração, tem que ter vários fatores. Nada é só isso aqui. Tudo tem que ter palavra. Tudo tem que ter Bíblia. Vamos pra cá, senão olha como é que a gente entra em um monte de coisa que você vai aprender hoje. E aí, Davi, ele é ungido. Só que olha o detalhe que a gente vê no versículo 11. Enquanto está lá Samuel, vendo os irmãos de Davi passarem, e ele não encontra Davi, ele pensa, esse aqui é forte e formoso. Aí Deus fala, não é esse que eu quero ungir. Aí passa mais um, esse aqui é guerreiro. Não é esse que eu quero ungir. E vai passando todos os irmãos, até que Samuel percebe que não tem ninguém. Mas Deus não falou que ia ungir um filho de Jessé? Então tá faltando alguém. Ele vai e pergunta para Jessé, tá faltando algum filho? E aí Jessé responde no versículo 11. Acabaram-se os jovens, aí o pai Jessé responde, ainda falta o menor, o pequeno, aquele que ninguém dá nada por ele. E eis que apacenta ovelhas. Opa! Davi estava trabalhando enquanto estava todo mundo em casa. Coisa estranha, né? Não. Deus não chama desocupado. Deus não chama ninguém que está parado. Se Deus chamar, você vai estar ocupado fazendo alguma coisa. Você pode ter certeza. Todos os discípulos que foram chamados estavam fazendo alguma coisa quando Jesus chamou. Ninguém estava lá. É um cara que não gosta de fazer nada para ninguém. Jesus não vai chamar não, filho. Ele só chama a gente que está ocupado. Por quê? Porque quem está ocupado já está no processo. Desocupado não gosta nem, muito menos de ouvir Jesus falar, vem, segue-me pra quê se ele não consegue nem se movimentar? Primeiro, você quer ser chamado por Jesus? Começa a se movimentar. Começa a fazer alguma coisa, começa a produzir.
Esses dias eu ouvi um pastor falando assim, as pessoas querem ser usadas, mas não se candidatam a nada. Eu duvido que você chegue na sua igreja, chame lá a pessoa responsável por montar a grade de trabalho, de plantão, e essa pessoa vai virar para você e falar assim, não tem nada para fazer aqui não. Você vai ver que tem espaço para trabalhar na cantina, porque ninguém quer. Tem espaço para limpar banheiro, porque ninguém quer. Tem espaço para ficar na portaria, porque ninguém quer. Tem espaço para poder servir como diácono, recepção, ninguém quer. Agora pergunta se alguém quer ser os pastores. Todo mundo quer. E te digo que é ser pastor, então, que você não tem conhecimento. Porque se você já quer chegar lá em cima sem passar por lá embaixo, você não está pronto para ser nada ainda. Tem que começar de baixo, tem que servir, tem que aprender de baixo todas as funções. Quem quer servir, serve em qualquer lugar. Copiou essa? Pega essa. Vamos continuar aqui, porque senão, gente, a gente vai para um monte de assunto. É propósito de vida. Não tem como falar pouco de propósito de vida. Davi está trabalhando. Básico de tudo, está trabalhando. E aí, vamos para o versículo 12 e 13. 1 Samuel 16, 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso, de semblante e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou a Ramá. Samuel não conta para Davi o porquê o ungiu. E, anota essa, ungir pode ser para muitas coisas naquele tempo. Ele não precisava ter contado. Ai não, Graziele, tem uma teologia que fala assim, não, ele contou, mas ele falou que não era para contar para ninguém, porque senão Saul podia matar ele. Deixa eu te contar uma coisa. Você não acha que ia ser muito difícil, não, alguém ali não contar, e até mesmo Davi continuar sendo humilhado pelos irmãos dele, sabendo que ia ser rei? Contou não, filho. Contou não. A Bíblia não fala que contou. Não contou. E aí eu volto naquilo, Deus não vai te falar aonde que ele vai te levar. O topo não vai. Porque se ele contar, você se destrói. Vamos ser sinceros. Deus chega pra você, usa alguém e fala assim, olha, você vai ser o novo presidente do Brasil. Tu acha que amanhã tu vai querer limpar banheiro de igreja? Tu acha que a tua humanidade é igual a de Jó? Porque Jó tinha tudo. A Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos da terra, mais poderosos da terra. E aí, do dia para noite, o homem não tem mais nada. E mesmo assim, o homem continua se devocionando a Deus, orando, falando com Deus e na mesma humildade. Tu é Jó, cara? Tu tem noção que o próprio Deus dá testemunho dele? Tem noção? Gente, é algo inimaginável. Então não pense que Deus vai te contar, porque se ele te contar, tu se destrói. A verdade é essa. Não vai contar. Continua com Davi. Vamos para o versículo 19. Outras coisinhas que aconteceram nesse percurso. Versículo 19. Eu estou no 16, versículo 19. 16, 19, 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. O que está acontecendo nesse momento aqui? Após ser ungido, né? Davi volta a trabalhar nas ovelhas. O trabalho nas ovelhas não era uma coisa que fala assim, nossa, tá trabalhando com ovelha. Nossa, todo mundo quer trabalhar com ovelha. Não, meu filho. Trabalho com ovelha era trabalho que ninguém queria. Davi era o caçula, tem que aceitar, ponto, acabou. Naquela época, caçula trabalhava. Hoje em dia, caçula é meio, né? Posso falar muito não porque eu sou caçula. Mas, todavia, contudo, Davi volta pro campo para trabalhar. É tipo assim, foi ungido, recebeu uma promessa, mas volta para onde você estava, porque foi ali que o Senhor falou que ia te tirar. Senão, você vai perder o aprendizado. O propósito de vida está em você ficar na fase onde você deveria estar. Porque se você ficar fugindo, você não vai viver aquela fase. Por que era tão importante Davi lidar com ovelhas? Porque tem hora que a gente para e pensa assim, nossa, Deus me prometeu algo tão grande, mas eu continuo aqui limpando ovelha, cuidando de ovelha. Agora vamos parar aqui. Anota isso aqui, gente. Qual é o trabalho de cuidar de ovelha?
você cuida da ovelha. A ovelha não era dele. Aí se eu escrever aqui vai rapidinho. Porque se eu ficar escrevendo, vai balançar a mesa. Vamos lá, qual o trabalho de um pastor de ovelhas? Ele tinha que cuidar das ovelhas, buscar a ovelha, julgar a ovelha. Julgar a ovelha é engraçado quando eu falo isso nos estudos, que você fala assim, julgar a ovelha. Julgar a ovelha, por quê? Elas brigam às vezes entre si, você tem que falar quem estava certo e quem estava errado. Então é julgar a ovelha. Ele tinha que dar alimento para as ovelhas, conseguir o alimento, levar elas para se alimentar no lugar certo, conduzir elas a descansar no lugar certo, trazer elas de volta para o pasto, todo esse trabalho de ovelhas. Só que o detalhe, essas ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do pai dele. Ponto. Você anotou isso? No final a gente vai falar sobre. E Davi tá ali no campo cuidando de ovelha, um trabalho que ninguém queria, mas tinha a promessa de ser rei. E continuou trabalhando com as ovelhas, porque nada pode ser dispensado. Tudo tem um motivo pelo qual aconteceu na sua e na minha vida. A grande questão é que o propósito de vida é como se a gente estivesse dentro de um ônibus, cheio de janelas. Você está dentro desse ônibus e você só pode descer no seu destino. Só que a cada janela que passa, a cada rua que passa, novas e novas bandejas aparecem por essa janela. E não há nada que te impeça de puxar a cordinha e descer desse ônibus. O problema é que se você descer desse ônibus, você não chega no seu destino no tempo que você deveria chegar. Você vai demorar porque do momento que você desce, por qualquer bandeja que seja, você vai ter que ficar parado no ponto esperando o ônibus passar novamente. E ninguém te garante que ele vai passar em 10, em 20, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos. Te digo por experiência própria. Todas as vezes que você desce desse ônibus, demora muito para passar o próximo. Porque você vai ter que voltar para a posição, voltar e esperar na sua posição, até que o ônibus passe novamente e você possa entrar. Então, o tempo de viver a promessa depende de você exclusivamente. O tempo que você não vai descer desse ônibus, o tempo que você vai ficar ali, esperando chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria. Continua aqui. Essa do ônibus é forte, né? Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Então, Davi volta pro campo. E aí Saul manda chamá-lo. Por que Saul manda chamá-lo, gente? A história conta que Saul fica atormentado por um espírito imundo, um raio de um demônio que ficava perturbando ele, e ele chama alguém para tocar música para ele. Alguém que tem o espírito dos deuses, né? O Espírito Santo. E aí ele vai e chama Davi. Falam que é Davi, ele chama Davi. O que significa isso? Davi precisa aprender. Qual é o propósito? Não seria que ele seria rei? Precisa aprender como um rei se comporta. Como que ele aprenderia como um rei se comporta se ele estava tão longe do rei? Deus utiliza as situações para te trazer para perto do propósito, para você poder analisar, aprender. Davi agora vai ficar perto de Saul, e perto de Saul ele pode aprender a como se tornar um rei, a como se comportar como um rei. É claro que às vezes a gente fica perto de pessoas e a gente não analisa, porque o comportamento é tudo errado. A pessoa faz tudo. Aprenda ao que não fazer. Em todas as situações a gente aprende. Tem coisas que você aprende a como fazer. Cara, se a pessoa para quem Deus te levar para perto for uma pessoa de Deus, aprenda a como fazer. Mas se a pessoa para quem Deus te levar para perto for uma pessoa que não seja de Deus, onde só faz coisa errada, aprenda ao que não se deve fazer. Mas em todo caso, aprenda. Deus está te levando para perto de pessoas para te ensinar. Então aprenda ao que fazer ou o que não fazer, mas aprenda. Aprendendo, você vai passar de fase. E aí, passa-se um tempo da história e Davi, nesse momento, está trabalhando mais, porque agora ele está trabalhando com o pai no campo e está trabalhando com Saul, né? Quando Saul fica atormentado lá no palácio. Gente, abre um adendo aqui. Não existia palácio na época, óbvio. É só para você entender que ele estava perto do rei. O palácio só vai existir na época de Salomão. Mas só para você entender, tá? Abre esse adendo aí. Então, Davi agora está trabalhando mais do que antes, porque agora ele tem que se desdobrar. Parece a gente, né? Quando tá na escalada, tem hora que Deus põe a gente para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, aguenta o processo. Tá.
Capítulo 17, versículo 12. O pai de Davi, um belo dia, chama Davi para fazer um iFood. Traduzindo, levar lanche para os irmãos. Prepara tudo e manda Davi levar o lanchinho lá para os irmãos, que estão na guerra. Davi, quando está chegando lá perto, ouve Golias gritando: eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem, e blá, 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 blá. E aí ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Por que Golias está gritando que quer um homem? Coisa estranha. E aí ele está gritando por 40 dias. Aí Davi pergunta: o que está acontecendo? E alguém fala para ele que o rei cadê? Que o rei vai dar, versículo 25, lhe dará a filha em casamento, que o rei vai dar a filha dele em casamento, isentará a família de impostos, e Davi, e fora que vai fazer a pessoa ficar rica. Davi vira e pergunta: o que vão fazer de verdade? Davi, para e presta atenção. Vão abençoar a pessoa que matar o gigante que está afrontando o nosso Deus? Nesse meio tempo, eu queria não tem muito a ver com a nossa história, mas eu queria te falar uma coisa. Olha aqui. Nesse meio tempo, versículo 28, o irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, fica meio mordido com essa situação e pergunta a ele assim: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração. Coisa de irmão mais velho que gosta de perturbar a vida do irmão mais novo. E ficou cutucando Davi. Só que o versículo 30 me arrebata a alma quando ele fala assim: e Davi desviou-se do seu irmão e foi perguntar para outra pessoa. Quantas vezes gente que estão próximas a nós vem perturbar a nossa alma, achando que a gente quer o lugar delas, achando tanta coisa. Só que, olha, Davi me ganha quando ele fala isso. Davi tá ouvindo o irmão dele o afrontar. Ele não fez nada. O que ele faz? Ele se desvia e vai falar com outra pessoa. Cara, aprende a se desviar. A pessoa tá me perturbando. Vira e vai para outro. Nossa, é tão simples. A gente às vezes trava como se fosse crianças infantis e começa a debater com gente que ele não vai enfrentar. Eliabe não vai enfrentar o gigante, que Eliabe já tá aqui com medo. Tu vai enfrentar? Não deixa nada tirar sua paz, não. Se desvia. Vai para onde você tem que ir. Davi se desvia e vai resolver o problema com Saul. Ponto. Aí Davi vira, que começam a questionar, né? Depois você lê essa história porque tem muitos detalhes aqui, mas começam a questionar como que ele ia vencer o gigante. Davi era pequeno, era jovem, era um menino, entre aspas. Um menino perto de Golias. Só que Davi se lembra de uma coisa, versículo 34, 17 e 34. Teu servo, no caso Davi, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Ponto. Eu saía após. Tu vê um urso e um leão, tu sai após, no caso, tu vai atrás dele ou tu corre dele? A gente tá falando de Davi. Davi era o cara que, a meu ver, era doido, que corria atrás do leão e do urso. Aí eu fui... Essa informação não pode passar batida, né? Leão vai de 1,8, de 1,80 m a 2,10 m. Simboliza força. O urso vai de 1,20 m a 3 metros, altura. Davi tá olhando para Golias. Davi nunca venceu um gigante, nunca. Mas ele para e olha. Bom, a força de um leão eu já venci. A altura de um urso eu já venci. Que é Golias? Golias, leão e o urso junto. Você conseguiu pegar? Aquilo que veio diante de Davi agora tem referência de lá de trás. Deus não vai te permitir viver algo que você não tenha uma referência, que você já não foi preparado. A grande questão é que se você olhar para Golias, ele não tem cara de urso e não tem cara de leão. Aparentemente é algo novo, mas para e analisa. A tua força eu já venci no leão. O teu tamanho
eu já venci no urso. Aquilo que tá vindo agora tá numa nova embalagem, mas eu já venci lá atrás. Eu tenho experiência para vencer. E tem um detalhe aqui, no versículo 45. Calma aí, deixa eu pegar isso aqui que isso é importante. Filisteu vinha 43. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, que é Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. 3 coisas. Tu, Golias, vem até a mim. Espada, lança e escudo. Foram as armas que Golias escolheu para lutar contra Davi. Certo? Deus é justo ou injusto? Deus é justo. Davi escolhe 3 coisas também, no sentido, né, para ir contra Golias. Golias escolheu espada, lança e escudo. Davi escolheu Pai, Filho e Espírito Santo. E agora? Com que armas você está indo lutar, hein, pequeno Davi? Responda para mim, responda para mim, responda para mim. Cada um leva as armas que quer. Ninguém impediu. Ninguém colocou regras. Tem gente que tá indo pra luta com espada, lança e escudo e tá perdendo. Vai com Deus que vai dar certo. Vambora! Isso aqui não precisava, nem tava no texto, mas enfim. Deus sabe. Davi vai e mata o gigante, que você já conhece a história, sabe o que aconteceu. E aí Davi se torna rei? Não. O propósito de vida não acontece assim. Davi não se torna rei. E muito menos se torna rico. E muito menos ganha mulher. Acontece N fatores que não vai dar tempo na nossa live pra gente poder falar. Só que eu queria te falar alguns detalhes. O pouco que Davi tinha era a audácia, a ousadia, as estratégias de guerra. Era pouco. Tanto é que ninguém deu nada por isso. Mas quando ele coloca esse pouco nas mãos de Deus, olha o que ele faz. Davi dali... deixa eu te falar uma coisa sobre essa referência. Deus não vai te colocar em nenhuma prova, nenhuma, que você não tenha referência. E aí certa vez me falaram assim, poxa, mas Adão não tinha referência. Tinha. Uma das provas de Adão foi fazer o parto de Eva, porque foi Adão que fez o parto de Eva, lembra que não tinha mais ninguém? Só que conversando com meu marido, ele falou assim, amor, só que Adão já cuidava dos animais, e os animais procriavam. Então, quando ele fez o parto de Eva, ele já tinha muito bem noção do que era um parto, quando ele fazia o parto dos animais. Deus é perfeito em tudo, e Ele não vai nos dar provação que a gente não possa suportar, que a gente não tenha uma referência, que a gente já não tenha vencido de alguma forma. E aí, continua nas fases. Davi não se tornou rei, o propósito de vida de Davi não aconteceu do dia para a noite. Olha as fases. Primeiro ele está no campo cuidando de ovelha. Aí ele vence o gigante. Aí ele vai trabalhar no exército de Saul. Isso tudo tem tempo. Isso foi devagar. Isso não aconteceu assim, não. Foi perseguido por Saul. O chefe dele o perseguia. Isso te lembra alguém? Te lembra alguém assim? O chefe perseguir? Depois ele teve que fugir, trabalhar em outros exércitos. Trabalhar em outros exércitos me ensina a conhecer novas técnicas, a conhecer outros lugares, a conhecer outros ambientes. Liderou um grupo de excluídos, pessoas que ninguém queria. Davi lidera um grupo que mais ou menos de 400 homens que ninguém queria, que não servia para nada. Tu já liderou gente boa? Cara, é ótimo. Agora lidera gente ruim. Gente que ao ver não tem talento algum. Mas quando a gente entende que é Deus quem coloca o talento, que Deus já havia colocado em cada um, você só precisa descobrir e avivar o talento das pessoas. E todos eles servem para alguma coisa. Depois disso, durante esse percurso, ele passa fome. Ele vive momentos muito difíceis. A vida dele é tentada em vários momentos. Vive depressões. Escreve o livro de Salmos, não todos, mas escreve vários salmos, perdão. Ele se torna um grande guerreiro, obediente a Deus. Errava, como ser humano ele errava.
começou a reinar sobre Judá e reinou apenas sobre Judá durante 7 anos e 3 meses, essa referência está em 2 Samuel 5,5, e depois de 7 anos e 3 meses é que ele vai reinar sobre todo Israel. Davi não se tornou rei do nada. O propósito de vida de Davi só foi alcançado por quê? Porque ele viveu as fases, porque ele não desceu do ônibus, porque ele não pegou a bandeja, porque ele não desistiu. Viveu 33 anos, ou melhor, 40 anos no total, reinando o propósito de vida dele. Por quê? Porque ele ficou até o fim. Aí a gente fala hoje, poxa, Grazi, eu não encontro o meu propósito. Você não vê Davi fugindo das ovelhas, que por sinal, lembra que eu falei de você sobre as ovelhas? Eu falei assim, cara, ele tá lá no campo, perdido, abandonado, cuidando de ovelha. O que a ovelha tem a ver? Vamos voltar lá. O que Davi era das ovelhas? Pastor de ovelhas. Quem é hoje, né, pra gente entender? Nós somos o que de Deus? Ovelhas. O rei tem súditos, que são as ovelhas. O rei é o responsável por fazer os negócios, né, para trazer comida para as ovelhas. Olha o link. O pastor já era um rei. O rei julga a causa de ovelhas. O rei julga a causa de pessoas. Lembra que eu falei? Davi sempre foi rei. Deus não errou em nenhum momento. O propósito de Davi era não fugir da história que ele tinha. Esse é o nosso propósito de vida. Você só vai alcançar o seu propósito de vida se você parar de fugir da sua própria história. Deus não errou quando ele te colocou na família que ele colocou. Deus não errou quando ele te deu o filho que ele te deu. Você pode, pelo caminho que você foi tomando, sabe, entrar em emaranhados, em problemas, em um monte de situação, mas Deus não errou. Às vezes você desceu por uma bandeja e está aí no ponto de ônibus. Mas eu creio que se você está vendo essa live, se você está vendo esse vídeo, é que o ônibus vai passar novamente. Volta para o ponto de ônibus. Porque você vai ter a oportunidade de novamente entrar no seu propósito. Como eu entro no meu propósito? Entrando na posição que Deus colocou. Se Deus falou que você tem que estudar a Bíblia, estuda a Bíblia. Na verdade, estudar a Bíblia vai ser para tudo, não tem jeito, né? Se Deus falou que você vai cantar, aprenda a cantar, estude a Bíblia. Se Deus falou que você vai dar aula, que você vai cozinhar, que você... Não interessa o que você vai fazer. Volta a servir ao Senhor. Volta para o lugar que você não deveria ter saído. Davi, aqui, ele faz muitas coisas até se tornar rei. Mas eu queria te detalhar uma coisa. O pior pecado de Davi foi quando ele já tinha alcançado o propósito. Quanto mais você é elevado, mais complicado fica. Mais fina a linha, tênue, fica muito, muito, muito perigosa. Porque Davi, ele não errou tão feio enquanto ele estava embaixo. Ele errou feio quando ele estava no alto. Quando ele achou que poderia caminhar sem ouvir a voz de Deus. Quando ele achou que podia decidir o que ele queria fazer. A Bíblia vai falar que era a época dos reis estarem na guerra. E Davi estava onde? Davi resolveu ficar no palácio. Foi aí que ele se lascou todo. Agora deixa eu voltar aqui pro texto aqui, senão, gente, a gente se perde. Davi sempre foi um rei, porque ele sempre ficou onde era para fazer. Não fuja das ovelhas, não fuja de limpar o banheiro, não fuja de cuidar das crianças, não fuja de cuidar dos adolescentes, não fuja da mocidade, não fuja da portaria, não fuja de servir ceia, não fuja de tirar oferta, não fuja de servir, não fuja. Viva a fase que o Senhor colocou. Se a fase é de ser mãe, seja mãe. Se a fase agora é de estudar, estude. Se a fase agora é de... Não sei qual é a fase, mas fica na fase. É importante. Deixa eu ler um pedacinho aqui para você, do final da nossa lição, porque a gente já está em cima da hora. Na nossa vida, tudo que ele irá fazer será de algo que ele já fez. Davi já era pastor. A viúva já tinha um azeite. Traduzindo, o dom já está dentro de você. Você só precisa avivá-lo. O propósito já está com você porque você nasceu dentro dele. Para de ficar buscando, procurando, tentando chegar num lugar
e começa a viver aquilo que você precisa viver. A viúva colocou à disposição do profeta o pouco, ou melhor, o pequeno jarro de azeite que ela tinha. E daí tudo acontece. É daí que tudo se multiplica. Na minha vida, o pequeno jarro de azeite, o pequeno azeite que eu tenho, é escrever, é repassar o aprendizado que eu consegui. Mas o que acontece? Na minha vida, não é nada. Mas quando eu disponibilizei a Deus, você está recebendo daí também. É pouco, é um pequeno jarro de azeite. Mas é aquilo que Deus vai fazer transbordar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã. Na live de amanhã, 8 horas da manhã a gente vai estar aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava falar. Gente, eu queria falar rapidinho. Vai dar tempo. Olha só. Tem gente que fica pedindo oportunidade. Ai, Deus, eu quero oportunidade. Deus não dá oportunidade não, filho. Ele te dá obstáculos. A oportunidade de Davi foi o obstáculo de Golias. Ele venceu Golias com as referências que ele já tinha. E aí sim ele tem uma oportunidade. Você fica pedindo a Deus oportunidade, ele está te mandando obstáculos. É para você vencer. Mas os obstáculos que ele está te dando para você vencer são exatamente iguais aos de Davi. Aos olhos dos outros, é impossível. Aos seus olhos também é impossível. Só que você tem alguma referência que pode fazer vencer. Mas por que não é na tua força? Porque a glória não é tua, a glória é dele. Então é óbvio que tem que parecer impossível. Segura na mão de Deus e vai. Leva as armas que Davi escolheu. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você vai ter vitória. Outra coisa. Não busque um propósito. Viva o propósito. Você já está dentro dele. Para de fugir. Tem que enfrentar isso aí que você já está vivendo. Davi pegou a coragem que ele tinha, a ousadia, virou um guerreiro. E como guerreiro, virou um rei. E alcançou as vidas que ele precisava. Agora, essa aqui vai te pegar. Lembra que Davi foi ungido? Você lembra disso, que ele foi ungido? E às vezes a gente é ungido, a gente tem unção e fala, eu tenho unção. Tua unção não é pra tu não, ô cabeçudo. A tua unção é para abençoar vidas. Davi foi ungido para cuidar do povo de Israel. Davi foi ungido para ser rei e cuidar de pessoas. O nosso chamado sempre vai ser servir. Não tem como fugir disso. O nosso chamado não é, o Senhor te ungiu. Deus me deu essa sabedoria para poder falar, mas não é para mim, é para alcançar a tua vida. Você conseguiu pegar? Eu sou só ferramenta. Só isso. A minha vida é servir a Ele, servindo as palavras dele para você. Então a unção que Ele me deu não é para mim. É para que o nome dele chegue até você. Resplandeça em você. Envia essa live para alguém que alguém precisa ouvir isso. Feche com Paulo e Pedro, novamente, porque tem um povo aí que acha que não precisa estudar. 2 pregadores, ou melhor, 2 super pregadores. Pedro e Paulo. Quem estudou mais? Paulo, óbvio. Paulo, se fosse no dia de hoje, a gente poderia falar que era um poliglota, um homem estudado, um pós... Não sei nem a nomenclatura que daria. Pós-graduado, doutorado, mestrado, enfim. Deus vai te levar aonde você se permitir colocar. Se estudar muito, Deus vai te levar a lugares muito altos. Se você estudar pouco, Deus vai continuar te usando, mas vai te levar na medida que você escolheu ficar. Você quer ser grande? Comece estudando. E estudando não é ignorância ler a Bíblia, não é ignorância estudar um português, uma matemática, não. Isso só exalta o nome do Senhor. Não existe isso que todo cristão tem que ser sem dente na boca, de coque e analfabeto. Isso é uma cultura muito errada. Prossigamos em conhecer e conhecer cada dia mais ao Senhor. Estude, faça faculdade, faça uma pós-graduação, um doutorado, mestrado, faça o que você quiser da sua vida. Progrida, mas lembre-se sempre de colocar à disposição de Deus todo o conhecimento que você alcançar. Porque todo o conhecimento que você alcançar sem a sabedoria de Deus não é nada. Com Ele é tudo. Sem Ele são meros papéis. Então, fica com essa palavra. Você quer ser grande? Comece estudando. Comece orando, buscando, querendo mais de Deus. Porque Ele vai te levar na medida que você se permitir.
Ele vai multiplicar o azeite na quantidade de vasilhas que você conseguir pegar. Sobre isso a gente fala depois. Vamos lá! Lição 7. Amanhã a gente vai falar não vejo nada, porque não vejo nada. Não, eita, falei errado. Não tenho nada, pois não vejo nada. A gente vai continuar em 2 Reis capítulo 4, versículo 2. Gente, será que a gente sai desse versículo? Que Deus te abençoe e te espera amanhã. Que seu dia seja abençoado, pleno. Que Deus te conceda o desejo do seu coração. Avive sobre ti. Que as portas sejam destravadas e que seu dia seja abençoado e maravilhoso. Para que você possa contar mais bênçãos sobre o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Paz. Não esquece de compartilhar essa live com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Paz.